Olá, eu sou a tabelia Jennifer Castelã de Oliveira e este é o podcast Notas sobre Nós, um programa para tratarmos de temas da atualidade sob um viés multidisciplinar, onde o direito, a arte, a psicologia, enfim, outras linguagens e saberes se entrelaçam. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, faça esse convite agora. Vai lá, se inscreva, ative a notificação e fique por dentro de todos os nossos episódios. Os nossos programas são quinzenais e você pode acompanhar também pelo Spotify. No episódio de hoje, vamos conversar sobre maternidade e mercado de trabalho. Nessa roda de conversa, convidamos Julice Salvagni, que é psicóloga, doutora em sociologia, professora do Departamento de Ciências Administrativas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Programa de Pós-Graduação de Políticas Públicas. Julice também é mãe do Ian. Muito bem-vinda, Julice. Olá, muito obrigada, Jennifer. É um prazer estar aqui. Saúdo a todos que são nossos espectadores, também a Luciana, e desejo que tenhamos uma boa conversa. Isso aí. Vamos lá. Conosco também, Luciana Catoni. Luciana é publicitária, mestre em parentalidade e cofundadora da consultoria da maternidade nas empresas, TEDx Speaker. Ela é também mãe do Henrique. Isso, muito aí, obrigada. Obrigada, Jennifer, e obrigada a todo mundo que está assistindo. Estou bem feliz de estar aqui. Isso aí. Então, essa temática do mercado de trabalho para a mulher já é uma temática por si só bastante complexa, que a gente sabe todas as dificuldades que a mulher enfrenta, enfim. Quando a gente coloca a temática maternidade, parece que fica mais complicado. Ou não, vamos ver. Então, é isso que a gente vai discutir aqui hoje, conversar com vocês, dos desafios e das soluções, né, para essa questão que diz respeito a todas nós, a toda a sociedade, na verdade. Então, eu vou começar com a Julice. Então, tu és professora, né, ali na URGS, e eu queria que tu falasse um pouquinho da tua trajetória e o que te levou a pesquisar sobre a questão das mulheres no mercado de trabalho. Sim, eu sou professora, né, como tu já disseste, na administração, mas também na políticas públicas, com formação em sociologia, psicologia, então em vários temas transversais, mas que ao longo da minha trajetória tem feito sentido, né, no que diz respeito às linhas de pesquisa que eu priorizo, que de gênero e trabalho, né? Então, o que me levou assim a pesquisar a questão das mulheres foi mais assim uma ideia de explorar um pouco melhor essas questões todas que são socialmente construídas no que diz respeito às atribuições de gênero, né? Então, eu comecei pesquisando as mulheres que dirigem caminhão, por ter toda isso foi no doutorado, assim, né, onde eu entrei na questão da temática de gênero com maior profundidade, porque eu me perguntava como é que era estar numa profissão que tinha uma demarcação social atribuída a um gênero e como é que elas eram tratadas nesses espaços, como é que elas, enfim, conseguiam romper com essas barreiras dessas questões sociais, né? Eu reforço essa perspectiva social porque a profissão em si, a atividade em si, a carreira em si, ela não tem gênero, né? Isso é socialmente atribuído. Então, é socialmente atribuído à mulher uma série de papéis, estereótipos, posições, e que a gente tem visto, assim, né, sobretudo o surgimento mais expressivo, né, nos últimos 50 anos de várias correntes dos movimentos feministas, né, que podem ser questionadas. Então, assim, eu comecei a me perguntar também se as coisas que eu fazia, essas escolhas que eu tinha, elas eram algo próprio, do meu interesse, da minha vontade, da maneira como eu gostaria de me constituir, ou se era simplesmente uma demarcação social de como eu deveria agir para que eu pudesse ser aceita naqueles espaços, né? Então, estudar gênero para mim, tanto masculinidades como, né,
né, os feminismos, né, nas minhas propostas mais recentes, dizem sobre isso. Então, eu tenho um grupo de pesquisa que eu coordeno na URGS, que se chama Gestações, que é Grupo de Estudos e Ações sobre Mulheres e Trabalho, em que a gente tem explorado diferentes questões dessas diferentes interfaces, né, das mulheres com a relação de trabalho, porque, como eu gosto de reforçar, ao meu ver, pensar a mulher sem pensar também uma questão de luta de classes me parece que é algo que não é suficiente. Então, eu gosto de pensar a ideia da mulher, mas dentro de um contexto de desigualdades do próprio capitalismo, em que a maternidade tem, com certeza absoluta, um peso atribuído nessa relação e que é bastante expressivo, né? Sim. E todas essas pesquisas, então, vejo assim que te transformam e as tuas transformações voltam para as tuas pesquisas e deve ser muito rico esse teu trabalho e as descobertas que tu faz e deve ter muita contribuição aí pra gente tentar... Eu sou um pouco idealista, né? A gente pensa um dia mudar o mundo, essa realidade que oprime mesmo a mulher, né? Eu acho que quem pesquisa, quem ensina, não pode não ter alguma espécie de fé na transformação do mundo e das pessoas, ainda que a gente acompanhe as transformações vindo de maneira muito lenta, né? E tenha muitas novas demandas a lutar, né? Cada dia que a gente pensa que as coisas estão evoluindo, lá pelas tantas vira o vento e aí a gente tem uma série de perdas, né? E de retrocessos. Mesmo assim, eu acho que a gente só consegue pesquisar, a gente só consegue aprender, a gente só consegue ensinar quando a gente está disposto a acreditar na mudança na esperança do mundo, né? Então, é por aí. E aí, então, a gente traz aqui agora a Luciana para a conversa. Justamente, a Luciana tem um projeto muito interessante chamado Maternidade nas Empresas, né? Então, aqui também, da onde vem essa inspiração? O que te inspirou e o que tu busca atingir, né, com esse teu projeto? Conta um pouquinho para nós. A consultoria Maternidade nas Empresas, ela nasceu em 2017 com o propósito de fortalecer a equidade de gênero nas empresas pela valorização da parentalidade, né? A maternidade e o mercado de trabalho já é um desafio. Existem pesquisas que falam que 48% das mulheres, depois que elas retornam da licença maternidade, depois de um curto período, elas já não estão mais no mercado de trabalho. Esse é um dado da FGV de 2016 e esse dado nos impulsionou, tanto eu quanto a Suzana, a minha sócia, a gente mudar essa realidade. Nós duas viemos de empresas e a gente via na pele, né? A gente sofria na pele essa discriminação em relação à mulher mãe. Então, todas nós, com as nossas dores pessoais, nós nos reunimos por esse sonho grande de fazer diferença, de mudar a realidade e de mostrar que maternidade é impulso, inclusive de carreira. Maternidade é impulso de pessoas e também dos negócios. Porque tudo que a gente aprende sendo mãe, a gente pode levar para o nosso trabalho, fazendo de nós profissionais ainda melhores. E isso não só as mães. Todas as figuras parentais que participam, né, que cuidam efetivamente, elas, né, ganham esse skill que a gente pode levar isso para onde a gente for. Então, a gente precisa olhar para o tema da maternidade, pensando na questão da equidade, porque a maternidade é hoje, infelizmente, o principal obstáculo que impede a mulher de crescer na carreira. Então, isso vem dessa nossa vontade de transformar, assim como disse a Julice, né? A gente tem que acreditar. Sim, uma tentativa de mudar justamente essa perspectiva, porque a gente escuta, né? Ah, mas a mulher deveria receber menos mesmo, né? Daqui a pouco ela é engravida e aí vai ficar parada quanto tempo e aí tem que ficar pagando. Então, é toda uma lógica, né? Que diminui a mulher, né? E justamente aquela que, então, faz essa escolha pela maternidade. Então, aí ela tem a primeira visão, a tradicional, aquela que nos engessa, vai dizer que a mulher tem que ser reduzida, né? Papéis menos importantes, salários menores. Tu tens essa visão, Lu, de inverter essa perspectiva. Não, a mulher cresce, ou a própria parentalidade, depois a gente pergunta um pouquinho também dos homens, né? Ela cresce com a maternidade, ela pode crescer com a maternidade, pode ser um ganho para a empresa, esse giro. Isso. O que tu acha disso, então? Me conta aí, Julice, dentro das tuas pesquisas, enfim, né? O que eu digo assim, essa diferença salarial, realmente é isso aí, né? Ainda as mulheres dos mesmos postos de trabalho, confirma as tuas pesquisas. Sim. Isso aí é que às vezes a gente acha que não deve ser.
Pesquisa científica. E mesmo no funcionarismo público, assim, por mais que entrem mais mulheres muitas vezes, e essa mais ou menos é uma regra, assim, porque o concurso não tem essa questão, assim, em tese, né? Os cargos de gestão estão colocados, na maior parte das vezes, aos homens. Então, ainda assim, essa disparidade ela se mantém, né? A pirâmide vai afunilando. Então, eu acho que a gente tem várias questões que dizem respeito de um processo histórico bastante significativo, assim, né? A Silvia Federici, por exemplo, é uma autora italiana que eu gosto muito e que vai falar que é desde do período do pré-capitalismo em que se organizam esses papéis designados aos homens e às mulheres com essas diferenças propositais, ou seja, o capitalismo não teria se constituído da maneira como é se não fosse explorando a força de trabalho da mulher, porque o que acontece, né? A gente designou que o homem vai trabalhar na vida pública, na empresa, né? E aí ele vai ganhar um salário e ele vai ter uma dedicação plena, ou seja, aquela empresa vai poder explorá-lo em uma quantidade bastante significativa de horas, né? E a mulher, por sua vez, estou falando assim em tempos primórdios, né? Porque quem está ouvindo deve pensar, olha, mas hoje em dia eu também trabalho na vida pública, né? Sim, mas assim, pegar no início, né? A mulher, então, ela trabalha, e trabalha muito na vida, na esfera doméstica, né? Que é na esfera privada, no que a gente designa enquanto trabalho não remunerado, né? Então, o trabalho não remunerado é todo o trabalho de cuidado, seja de crianças, seja de idosos, seja o trabalho reprodutivo, trabalho com a casa, né, com todas as tarefas da casa, e que acho que essa é a primeira coisa que a gente precisa entender, né? O que as mulheres fizeram a vida inteira, mesmo sem ter tido uma atividade pública, é trabalho. E é trabalho pesado, porque então tem uma outra questão falaciosa de que a mulher não pode carregar peso. Gente, vamos pensar o seguinte, né? Vamos pensar uma mulher em casa com 2 filhos ali, e todo mundo sabe do que eu estou falando, né? Vai limpar uma casa, vai estender roupa, vai erguer os móveis para poder fazer aquela limpeza mais né, requintada, carrega a criatura de um lado para o outro, troca a fralda e mochila e compra. Então, assim, é uma atividade extremamente pesada, inclusive extremamente exaustiva. E ao contrário do trabalho privado, que bem ou mal tem uma demarcação, ou tinha, né, uma demarcação temporal, falo isso que a gente está em tempos de flexibilização das jornadas, assim, então, né, tem ou tinha uma jornada de trabalho, o trabalho não remunerado, que na maior parte das vezes ainda de responsabilidade das mulheres, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sim. Né? Em rodas de conversa, assim, quando a gente fala, eu vou tirar férias, né? Entre mulheres, normalmente a gente dá uma gargalhada, que é essa reação que mulheres têm ao falar uma para outra, vou tirar férias. A gente não vou tira botar a casa férias, em ordem agora. Né? Sobretudo quem tem filho em idade escolar não tira férias, né? Então, isso a gente sabe que é uma piada. Então, claro, estou falando aqui do ponto de vista, vestindo 2 chapéus, né? O de pesquisadora, professora, também de mãe. Então, acho que a gente tem, via de regra, assim, 2 grandes problemas, assim, né? Que é essa questão do trabalho não remunerado, e que é essa quantidade absurda de desigualdades que assolam as mulheres quando elas buscam essa inserção no mercado de trabalho. Elas não são tratadas da mesma maneira, nem em termos salariais, nem em termos subjetivos, em outras múltiplas questões, né? E o fato de elas ainda se responsabilizarem muito por esse trabalho não remunerado faz com que isso complique ou piore as coisas, né? Porque quando a mulher ela está competindo, digamos assim, com um homem para entrar no mercado de trabalho, se não tem nenhum tipo de esclarecimento por parte desses contratantes, é muito comum que a pessoa pense assim, digamos que ambos têm uma função de parentalidade, né? Um pai e uma mãe com crianças da mesma idade. Pelo senso comum, a pessoa tende a acreditar que essa mãe se responsabilizará muito mais
por esse filho quando estiver doente ou no horário de buscar e levar na escola do que o homem, né? Porque é o que de fato acontece. Então, assim, a gente precisa de muitas mudanças e mudanças bastante substanciais para conseguir falar em termos de igualdade, né? E tem, assim, os dados têm mostrado que a diferença salarial entre homens e mulheres, ainda que ela exista, ela vem diminuindo. Então, isso às vezes é usado de argumento. Não, mas agora essa diferença está diminuindo. Sim, está diminuindo. Só que se ela continuar diminuindo nesse tamanho, a gente vai ter uma equidade salarial daqui a 70 anos. Sim, fazendo uma projeção. É que talvez não tenha... a boa notícia é que talvez a gente ainda esteja trabalhando. Sim. Né? Porque talvez a gente não tenha conseguido se aposentar ainda. Então, talvez a gente pegue... Consiga equidade. Fazendo uma piada horrível aqui. Sim, assim, porque... Sim, a gente ainda está muito longe de fazer valer o que está lá. Não é essa mudança que a gente quer algo exatamente efetivo, né? Sim, sim. Interessante que ela falou, né, que enquanto mães, elas recebem a penalidade em relação ao salário dela, quando ela fala que ela vai ser mãe, os homens não. Muitas vezes eles têm um adicional no salário, porque agora é pai, né? Então, a gente precisa se ligar em relação a isso. Interessante. E isso tem tudo a ver com o que a gente chama que é o viés da maternidade. O viés da maternidade é um viés inconsciente, né, que fala, que a gente acredita que mulheres, depois que elas vão ser mãe, elas não vão ser mais tão comprometidas no trabalho, elas não vão querer enfrentar aquele projeto desafiador, elas não vão querer mais viajar a trabalho. E isso é uma crença que a gente vem carregando, porque nem todas as mães têm essa realidade, né? E nas empresas, a gente conversa muito com as lideranças, orientando. A gente, né, mostra a relação de parentalidade com negócio, de parentalidade com resultados de negócio, e a gente fala muito sobre o viés da maternidade, ensinando essa liderança o que fazer, Sim, né? Primeiro passo para a gente acabar com esse viés. Primeiro passo é saber que ele existe. Sim. Né? E o segundo passo, uma dica muito simples que a gente fala nas empresas. Tá, eu não vou promover a minha funcionária agora porque ela acabou de ter filho, ou porque ela não vou levá-la para uma viagem porque ela acabou de ter filho. Mas espera aí, você perguntou para ela se ela quer, né? Porque muitas vezes a gente acha que tem uma gentileza ao deixar a mulher um pouco de lado, mas não. Então, tem mulheres que têm a rede de apoio, que estão a fim de viajar, tem mulheres que querem sim enfrentar um novo projeto. Então, assim, a gente precisa desmistificar. E como a gente desmistifica isso? Perguntando e não supondo. Porque a minha realidade de mundo, eu uso a minha lente. A realidade de mundo do outro, a gente não pode usar a nossa lente para a realidade do outro. E agora eu fiquei pensando, na tua consultoria, a gente juntando aqui, as lideranças são, em regra, masculinas. Tu conversa com homens, em regra, para tentar passar um novo paradigma. A gente tem uma escola de líderes que a gente traz temas para essa liderança, para ensinar a liderança como acolher. Porque o principal motivo em relação à falta de acolhimento das empresas, em relação à parentalidade, é muito ligado à liderança. Por exemplo, se eu tenho uma liderança que é mais empática, a minha experiência de acolhimento da parentalidade vai ser melhor. Se eu tenho uma liderança que não tem empatia em relação ao tema, a minha experiência vai ser pior. E isso na mesma empresa. Então, a gente vê, assim, diferenças em relação ao acolhimento dentro de uma mesma cultura. Equipes diferentes. Isso. Então, assim, a gente precisa, né, ensinar como se faz isso. E muitas vezes, a maioria absoluta das vezes, as lideranças não acolhem bem a parentalidade. Não é porque elas têm a intenção de não acolher. É porque elas não sabem como fazer. Então, a gente vai até as empresas e mostra o que perguntar, o que falar. Por exemplo, no momento da notícia da gestação, no momento do retorno pós-licença, que é o momento que tem mais emoções ambivalentes, mais emoções negativas em relação à jornada da parentalidade, a gente precisa de uma atenção especial para esse momento. E isso parte da liderança. Porque a liderança é a cultura da empresa sendo colocada em prática. Então, a gente tem treinamentos que a gente orienta lideranças e também colaboradores e colaboradoras em relação à parentalidade como impulso de pessoas e também dos negócios. Mostrando a parte mais positiva dessa experiência, e o que fazer, daquilo que vai agregar de benefício para tentando mostrar isso. Isso, as mulheres nas entrevistas de emprego, elas escutam, com quem vai ficar as crianças?
né? Como assim? Quem vai ficar? Quem vai ficar olhando as crianças quando você estiver trabalhando? Sim, e para um homem não se pergunta isso. E isso é uma pergunta cheia de preconceito, né? Então, a gente tem que orientar. Olha, não se pergunte, não pergunta isso. E aí, os líderes têm dúvida, né? Os líderes e as líderes, né? O que perguntar? Na dúvida sobre o que perguntar, pensa antes. Eu faria essa pergunta para um homem? Então, a gente começa a equilibrar um pouco mais, porque a gente veio do mercado masculino, criado por homens, para homens, e homens o tempo inteiro. As mulheres, né? É recente, entre aspas, essa entrada da mulher no mercado de trabalho, e a gente precisa desconstruir. E para desconstruir, a gente precisa fazer perguntas que fazem a reflexão no outro, sabe? A gente precisa começar a falar sobre isso, mas não de uma forma radical, tem que ser assim, tem que ser assado. Não, vamos abrir o diálogo, escutar as pessoas, entender que todos nós estamos aprendendo para que a gente possa, de fato, fazer essa transformação. E a gente está tendo um recebimento assim, muito bom por parte das empresas, um feedback excelente em relação às lideranças e aos resultados, porque a gente acompanha os KPIs, pensando na retenção das mulheres pós-licença, no clima organizacional. Então, tudo isso é muito legal, porque a gente vê, sim, uma mudança acontecendo com regras, com dicas simples. Não precisa ser uma dica que vai mudar a política da empresa. Não, existem dicas, como a licença parental equitativa, por exemplo, que é uma mudança, né, difícil, entre aspas, que gera várias instâncias de aprovação. Mas existem dicas simples que a gente dá para as lideranças e para as empresas, que elas já melhoram muito a percepção de bem-estar em relação às equipes. Então, bem legal. Sim, tem muita coisa para trabalhar e para rediscutir e redesenhar. E esses tempos eu vi uma pesquisa também que mostra agora na parte da academia que a dificuldade que as mulheres têm de se reinserir tem dado sobre isso, né? Porque é uma lógica meio perversa de que ela tem que produzir, mas ela ao mesmo tempo, como essa questão da economia de cuidado está direcionada mais sobre ela mesma, ela não consegue entrar naquela linha, naquele ritmo de produção, e aí os homens vão. E aí, como ela não produziu, então ela não é chamada para produzir numa revista. E aí, eu ouvi alguma coisa que ela pode demorar 4 anos para voltar ao estágio que ela estava. Isso faz sentido? Essa pesquisa? Na verdade, agora, recente, a CAPES fez algumas alterações, por exemplo, considerando a licença maternidade e considerando também, enfim, a idade dos filhos, para poder... Mas é levado em conta mais ou menos os 6 meses. Essa realidade, ela tem que entrar nos editais, tem que entrar lá na seleção da empresa, tem que entrar nas políticas públicas de acesso aos cargos. É isso, essa ideia de tentar mexer um pouco na própria seleção. Agora joguei assim meio por lá, mas se eu fizer um edital um pouquinho diferenciado, né, não é exatamente cota, mas considerando essa realidade feminina, isso pode alterar. Que, por exemplo, assim, na academia a gente tem algumas bolsas, que são concedidas por meio de editais. Então, se tu tem uma avaliação da publicação dos docentes dos últimos 4 anos, e nesses últimos 4 anos, né, que normalmente é o intervalo que se faz, a mulher, por exemplo, teve filho, isso precisa ser levado em conta, porque o que se faz, a maior parte das vezes, como se fosse assim, calcular a produção, né? E agora, então, está se levando em conta não só os 6 meses de licença, mas também outros 6 meses para que se tenha, por parte dos avaliadores, certo olhar sobre essa condição. Mas recente, no último pedido do que a gente chama da Bolsa PQ, né, Bolsa de Produtividade, veio à tona algumas devoluções que as mulheres tiveram, dizendo que o fato delas terem tido filhos fez com que elas não conseguissem ser tão produtivas o suficiente, né? Então, eu acho que, reforçando a minha ideia inicial de que a gente não pode discutir a questão das mulheres, a gente não pode falar sobre feminismo sem levar em conta a perspectiva de luta de classe, a gente não pode falar em inserção das mulheres sem levar em conta a questão da produtividade. Eu acho que essa é uma coisa que precisa ser discutida em larga medida, assim, né? Por que precisamos
precisamos ser tão produtivos. Todos nós, né? Os homens, as mulheres, porque que ter um filho é algo que é tão penalizado pelo mercado de trabalho, né? Então, a gente vê muitas empresas, eu né, também já trabalhei bastante com consultoria, fazendo homenagens para as mães no Dia das Mulheres, mas quando elas regressam da licença maternidade, passado o período, elas são demitidas, né? Ou então elas são colocadas para alguma atividade que é considerado algo como uma penalidade, né? Então, acho que a gente tem que entender a figura da maternidade como um todo, né? E o quão sublime é o fato de tu gerar uma vida e cuidar de uma criança pequena em sua essência e não da boca para fora, né? Então, e isso vai implicar muitas vezes numa redução em termos da produtividade daquela mãe, daquele pai, sim, e qual é o problema, né? A empresa, enquanto uma estrutura, precisa estar, inclusive, adaptada a essas questões que são da vida, né? Das pessoas que vão ter filhos, das pessoas que eventualmente vão adoecer, das pessoas que vão ter muitas questões pessoais. Então, se as empresas não estão preparadas para lidar com questões que são comuns à vida, elas não estão preparadas para empregar pessoas, elas não estão preparadas para se relacionar com pessoas, né? Então, isso é uma coisa que me parece ser bastante clara. Eu acho que tem isso, pegando um pouco o gancho do que a Luciana estava falando, de estereótipos que precisam ser diluídos, né? Porque se entende, por exemplo, que o trabalho que envolve força é o trabalho de homem, né? Eu quando vou... quando dou aula, quando eu estou fazendo alguma palestra e tem muitos homens na plateia, né, eu digo assim, agora levanta a mão aqui quem gosta de trabalhar com alguma atividade que envolve força, quem é que trabalharia com alguma atividade considerada pesada, assim, né? E pouca gente se manifesta. Então, bom, se um homem não quer trabalhar com uma atividade considerada pesada, de força, né? Sim. A mulher também eventualmente não vai querer, mas como tem homens que trabalham com essas coisas pesadas, tem mulheres que também trabalham, não se importam, como a gente estava falando do cuidado, é um trabalho pesado, que há muitas das mulheres que trabalham cuidando de idosos, a maioria... Cuidado de idosos é feito por mulheres, né? Ou de adultos com qualquer nível de deficiência, também é um trabalho pesado. Então, a gente tem que saber o que essa pessoa quer, o que ela quer trabalhar, o que ela está disposta a fazer, o que ela está disposta a abrir mão. Tem homens que não gostam, depois de ter filhos pequenos, de ter uma atividade que envolva viagens, porque não querem ficar longe dos filhos. Essa é uma escolha que homens também podem fazer, né? Então... Sim, a ideia é a gente quebrar esses estereótipos. A mulher já sei como é que pensa, o homem já sei o que serve, para que serve. Que é um pouco esse trabalho que a Lu traz na consultoria também. De reflexão, de dizer, não, só um pouquinho, vamos olhar para o ser humano que está ali. Exato. E quais são as valências que tu também tenta, eu vi no teu trabalho, que tu tenta demonstrar para a empresa. Não, olha só, a mulher agregou mais isso e mais aquilo com a maternidade. Quais são essas características que tu tenta, aí olhando o lado positivo da experiência. Sim, né? A gente vive num mundo hoje também a gente se transforma com a maternidade em alguma medida. E com os pais também, né? Aqui a gente tá focando um pouco mais na questão das mulheres, mas a experiência da parentalidade, em alguma medida, nos transforma. E o que a gente ganha e o que isso pode ser bom para uma carreira, enfim, né? A gente está vivendo hoje um momento que muito se fala em liderança humanizada, né? Segurança psicológica. O que é a liderança humanizada? É eu olhar para o meu funcionário, para a minha funcionária, sob as lentes do cuidado e da empatia. Isso é uma liderança humanizada. E quem faz isso, gente, no dia a dia? Mães fazem isso, né? A todo momento a gente está ali com o olhar do cuidado e da empatia. Mães, naturalmente, já querem fazer do lar um ambiente com segurança psicológica, né? Elas fazem isso no dia a dia, mas não tem esse nome quando está dentro de casa. Então, assim, é interessante a gente parar e pensar. Se você é mãe, né? Se você é um pai também presente, você pode fazer essa reflexão. O que eu desenvolvo de competências aqui em casa que eu levo para o trabalho? No LinkedIn, eles soltaram uma pesquisa de 2021, se não me engano, que falaram que a habilidade mais requisitada, uma das habilidades mais requisitadas é gestão de crise. Gente, mães fazem isso o tempo inteiro. Gestão de crise, gestão de recursos, né? Quando você vai passar a roupinha de um filho para o outro, a roupinha que não serve mais para a vizinha.
Isso é gestão de recursos, né? Comunicação e oratória. Mães que têm mais de um filho entendem que para eu conseguir um objetivo com um filho, eu faço de um jeito. O mesmo objetivo com outro filho, eu estou adaptando o meu discurso. E isso é uma característica muito bem-vinda no nosso trabalho, né? Então, a gente pensa que até inovação é uma coisa que tem tudo a ver com a maternidade, com a parentalidade, porque você precisa de um ambiente psicologicamente seguro, em que as pessoas se sintam confortáveis para serem quem elas são e fornecer esse ambiente, porque só assim a inovação vai acontecer. Então, o trabalho de mães, pais e das figuras parentais como um todo, ele está muito conectado a essa liderança humanizada que traz resultados de negócio. Porque a partir do momento que eu tenho essa liderança acolhedora, esse olhar acolhedor, os funcionários e funcionárias eles vão se engajar muito mais, né? Então, existe sim essa relação entre as características que a gente desenvolve enquanto mãe, pai ou figura parental, que a gente leva para o trabalho e a gente traz produtividade, resultado de negócio. Isso é bom para todo mundo, né? Para as pessoas, para a empresa e para a sociedade como um todo, para a comunidade, para as famílias. Então, é muito benéfico a gente pensar dessa forma, porque, afinal de contas, todo mundo veio de uma mãe. Sim, né? Sim, e na verdade a ideia é que a gente possa, talvez não fazer essa secção assim tão, o espaço público do espaço privado, existe essa correlação, como tu disseste. Também daqui a um pouco eu tenho que pensar que se houver eventualmente uma diminuição de produtividade naquele momento, bom, faz parte, mas daí eu posso ter um ganho num outro momento porque eu agreguei uma experiência de vida que pode contribuir para o grupo também. Talvez essa ideia, né, dos espaços muito seccionados, né, a mãe é uma coisa, a mulher que produz ou profissional é outra, o espaço da mãe está aqui, o espaço da profissional está ali, aí também a gente pode botar, depois eu quero botar no final ali mais um pouquinho a parte dos homens, mas talvez seja essa ideia da gente entender que nós somos um universo bem maior enquanto ser humano. É isso? Essa discussão, assim, identificar isso, diagnosticar para poder romper com os paradigmas preconceituosos mesmo, é isso? A gente também trabalha, eu sou coordenadora de um outro projeto que chama Fair Work, que trabalha com a questão das plataformas digitais, como Uber e iFood 99, né? Sim. E todas essas. E a gente, inclusive, fez a avaliação de algumas plataformas de cuidado também, e de mulheres nessas plataformas, digamos assim, mais comuns, assim, né? O que eu considero, né? Nesse projeto a gente trabalha com a ideia do trabalho decente, que é um projeto que foi um termo que foi cunhado pela Organização Internacional do Trabalho, mas que a gente, no projeto Fair Work, que é um projeto que é coordenado por Oxford, mas que está em mais de 40 países, a gente construiu 5 normativas do que a gente chama de princípios que são vinculados à ideia de trabalho decente. Esses 5 princípios se desdobram em outros 5, então as plataformas têm uma nota ali, né, de 0 a 10 para explicar de maneira muito, muito breve. Mas esses princípios dizem respeito a um rol de questões que a gente entende que não é o adequado, o desejável, o melhor que uma empresa pode oferecer, mas é o que contemplaria o trabalho decente. Então, a gente defende que as organizações de trabalho, elas devem necessariamente se comprometer com os princípios de um trabalho decente, tá? E aí, o que acontece, assim, com esse novo fenômeno que é a plataformização de trabalho? A gente tem tido em cada vez mais setores, e aí não é exclusivo aos entregadores, né, aos motoristas, como a gente chama de aplicativo, mas cada vez mais há um número maior de atividades, como, por exemplo, essa do cuidado. Quem é da comunicação há muito tempo já convive, né, com a ideia do freela, né? O direito tem migrado também para essas plataformas, os profissionais do direito, também de TI. Então, assim, a gente está tendo uma expansão de serviços cada vez maiores, que antes eram tratados nessas empresas convencionais, com uma CLT, e que agora têm sido plataformizados. A gente também tem, depois da reforma de 2017, um tipo de contratação cada vez mais pejotizado nas empresas convencionais, né? O que isso tudo
quer dizer? Quer dizer que os empregos nos últimos anos, com as reformas trabalhistas e com o advento desses outros formatos considerados mais flexíveis de trabalho, têm estado cada vez menos seguros, né? Então, uma mulher que hoje é motorista de uma plataforma, né? Ou que é entregadora, ou que trabalha numa relação de cuidado, se ela é engravida, ela não tem direito a nada, licença, né? Ela coisa. não tem direito à licença. Ela sequer tem direito a qualquer tipo de licença médica no período que ela está grávida, né? Então, assim, simplesmente deixar todas as mulheres que antes tinham alguma proteção em termos dos direitos trabalhistas completamente à mercê da própria sorte. E isso é um movimento crescente, que, como eu falei, né, é mais perceptível nas entregas e nos motoristas, mas que tem adentrado para todas as outras esferas de trabalho. Então, me parece que a gente precisa reforçar a ideia de que as empresas têm que assegurar condições mínimas de trabalho para todos os homens e mulheres, né? Mas as mulheres em especial, tendo um olhar para demandas que são próprias desse período, sobretudo da maternidade, sim, porque sim. isso demanda muito mesmo. A gente sabe de inúmeras mulheres que têm uma série de complicações e que precisam repousar, ou que precisam ter cuidado no período da gravidez e que depois precisam ter um tempo com o filho precisa dessas mães. Então, é um momento importante não só para a mulher, mas também para a criança, né? A licença. Sim, as licenças, aí eu perguntava para vocês, né? Como é que trabalha isso, né? Tem países que a gente sabe que tem licenças de 2 anos, né? E estender licença para os pais também seria uma alternativa? Eu acho que é uma alternativa muito importante essa questão. Se a gente quer, né, esse tratamento igualitário, se a gente quer oportunidade de desenvolvimento para todas as pessoas, a gente precisa também que homens sejam inseridos na pauta do cuidado. Né? Porque assim as mulheres vão conseguir ascender nas suas carreiras. E a equidade de gênero, pensando, né, homens e mulheres exercendo ali com oportunidades similares, com oportunidades de trabalho também. Quando homens e mulheres ocupam a alta liderança da empresa, quando há uma equivalência ali de homens e mulheres, isso retorna para a empresa. A empresa tem 21% a mais de chance de terem lucratividade acima da média. Então, se a gente quer essa lucratividade, a gente precisa deixar essas mulheres crescerem na carreira. E deixar as mulheres crescerem na carreira, homens têm que estar na pauta do cuidado. E eles estando na pauta do cuidado, isso traz muitos benefícios para ele próprio. A gente imagina, né? Que homens cuidando de filhos e filhas vai ser bom só para o filho, vai ser bom só para a mulher, ou independente, né, do formato de família. Mas a gente precisa entender que isso traz benefícios para os homens. Os homens precisam estar em contato com esse cuidar, que isso causa memórias afetivas, né? A gente vê uma mudança de mundo. Quando crianças são cuidadas pelos 2 gêneros, né? Existem inúmeros benefícios para a sociedade é mais saudável. Então, a gente precisa colocar esses homens também na pauta do cuidado, se a gente quer um mundo mais justo, um mundo mais igualitário e mais feliz para todas as pessoas. E as empresas já começaram a olhar para isso. Você me perguntou, né? Sim. Existem empresas que oferecem a licença parental equitativa, ou seja, o mesmo número de dias de licença para homens e para mulheres, independente do formato de família, independente se são famílias com 2 homens, 2 mulheres, adoção. Então, isso felizmente já existe, né? São poucas empresas ainda, mas já vemos isso no mercado. E é muito importante essa ressignificação, porque a gente está vivendo num mundo, por exemplo, em São Paulo, 4 a cada 10 pessoas, 4 a cada 10 famílias são lideradas por mulheres. Sim. Então, olha só, a gente está nesse tempo de ressignificar. Então, quando a gente oferece isso, essa licença parental equitativa, a gente está considerando essa mudança de mundo. A gente precisa ressignificar e entender que o mundo mudou. E a gente precisa considerar homens e mulheres, né, da mesma forma em relação aos direitos e oportunidades. Personagens importantes na mesma medida. Na mesma medida. Na relação parental familiar, né? A gente precisa... Não pode ser
assim, né? A mulher é 95% e o homem entra com 5%. Ô, Jennifer, e aí, assim, não é só oferecer a licença equitativa, isso é muito importante, mas também incentivar que os homens usem. Porque existem empresas que oferecem, mas homens não usufruem de todos talvez os até dias. tenham medo de ser aceitada. Sim, e o que exato. O que eles vão pensar de mim? Isso. Então, a empresa também uma pode mudança incentivar desse uso. De cultura, né? Eu quero fazer ainda, vou fazer um programa trazendo os homens, assim, para ver. Tá, e o que vocês estão pensando a respeito? Como é que vocês se inserem nessa questão, né? Porque, claro, nós estamos aqui na luta e vários projetos, mas é um tema que os homens também precisam se engajar, né? Trabalhar nessa economia do cuidado, distribuir essas tarefas, né? Para que a gente possa todos crescerem juntos, né? E é muito injusto para a mulher. A real é essa, né, gurias? Assim, infelizmente, ainda é muito... A régua tá injusta pra gente, né? Pesa muito mais as culpas, as sobrecargas, as dificuldades. E aí vem todas as estratégias que a gente cria. Que bom que nós temos saídas, soluções criativas, estratégias e estudos, mas a gente precisa muito, né, desempenhar e correr atrás para chegar mais ou menos perto, né? Então, é a luta, né? É uma luta. Gurias, eu tô adorando, assim, mas a gente tá chegando no final. Então, eu vou pedir para vocês, vou pedir para a Julissa as suas considerações finais, pra gente arrematar esse tema. Depois também peço para a Lu. E aí a gente fecha e aí a gente marca um outro capítulo para seguir discutindo. Tá Fala, bem. Julissa. Muito obrigada, Jennifer, pelo espaço. Agradeço muito, né, a oportunidade de estar aqui, de conversar com vocês, com o Luciano também. E me coloco à disposição, enfim, para eventuais outros momentos, né, de discussões sobre o tema. A gente, claro que muito longe de esgotar não conseguimos, a né? pauta, né? Por mais que a gente tenha alguns avanços, os nossos desafios ainda são muito grandes, né? A gente vem de centenas de anos de uma construção das desigualdades. Agora, para a gente desconstruir, a gente vai levar uma centena de outros, provavelmente. Então, mas eu fico feliz dessa pauta, né? Ser levantada, de a gente tá sempre construindo, né, possibilidades de tornar um mundo um pouco menos desigual. Tá, ok. Obrigada. Obrigada. Fala, Lu. E para mim, acho que eu deixo um recado aqui, pensando nas diferentes realidades, porque a gente costuma colocar pais e mães dentro do mesmo saco, né? Todas as mães numa caixa, os pais em outra, mas a gente precisa considerar a realidade de cada pai, de cada mãe da nossa equipe. Por exemplo, os desafios de uma mãe solo são muito maiores do que a mãe com uma estrutura, com uma rede de apoio. Os desafios da mãe negra, né? Porque quando a gente fala assim, maternidade, carreira, a gente está falando numa camada de privilégios, discutindo maternidade ou carreira. Não, a mulher negra não tem essa discussão. Elas já nasceram num cenário de trabalho e com exploração. Verdade. A gente precisa entender o cenário das mães atípicas, por exemplo, dos pais que precisam sair e levar filho na terapia. E essa é a realidade. Então, se a gente quer essa equidade, a gente precisa considerar a pessoa que está ali. E as empresas precisam olhar para quem são as pessoas que constituem o meu time. E a gente precisa olhar isso com muito cuidado pelo papel social que a gente tem, né? E, por último, eu acho que a gente precisa pensar que toda mudança que a gente deseja começa primeiro dentro da gente. Então, vamos ficar refletindo sobre coisas que a gente escuta, que a gente aceita, né? Você falou sobre a culpa. A gente precisa desconstruir, mas tudo antes dentro de nós, para que a gente possa mudar a nossa família, o nosso contexto, né? A nossa equipe. Tudo começa dentro da gente, que a gente esteja, assim, ciente aí do que a gente está falando, repetindo, se a gente não está usando narrativas que estão nos diminuindo, né? Então, acho que é uma boa reflexão para a gente começar aí esse papo. Não, tá ótimo, porque justamente acho que a ideia, assim, da gente trazer essas temáticas é um pouco isso, né? Poder ouvir, poder falar, poder se refletir, questionar, porque se a gente segue no... como é que diz assim, no automático, a vida atropela, a né? gente só aceita, né? Aceita. Eu acho que essa tua fala é bem importante, Luciana, da questão de olhar também para esse contexto das classes sociais, né? Para olhar para a questão da mulher negra. São realidades bem diferentes, né? Completamente diferente, né? Da mulher que tem a oportunidade, o privilégio, né? De estudar, que tem condições de ter, eventualmente, uma cuidadora, que tem uma rede de apoio, que tem né, condições de deixar filho numa escola. A gente sabe da escassez de creche, da escassez também, né?
né, dessa questão do cuidado para as mães que querem trabalhar e que eventualmente não conseguem. Então, eu acho que isso é muito importante, né, de ver como somos muitas, né, e cada uma com suas especificidades. Sim, né? esse cuidado de não padronizar, né, soluções. A gente tem que olhar para todas as realidades e tentar criar alternativas no espaço público e privado para que a gente possa, então, contemplar todos. Isso é muito comum, né? Inclusive, quando a gente está falando, assim, entre amigas da maternidade, não, mas por que tu não faz tal coisa? Sim, tão que simples, é diferente, né? para cada realidade. Só que não é assim, né? Essas soluções não cabem para todas as situações. Eu acho que isso é uma coisa bem importante de Mas destacar. é muito, muito legal a gente poder estar falando sobre isso, abrindo tantas portas para a gente refletir. Então, eu agradeço muito, né? Vocês são ótimas conhecedoras profundas dos temas, então a gente fica muito enriquecido. Tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo adorou e vai ficar com questionamentos, reflexões aí que vão ficar palpitando. Então, acho que a gente acaba gerando transformação, como disse a Lu, né? Em alguma medida. Muito obrigada, gurias. Então, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje, tratando sobre maternidade e mercado de trabalho. Espero vocês no próximo episódio de Notas sobre Nós.